A principal causa de morte nos Estados Unidos hoje é a dieta americana. Sério? Em segundo lugar, temos o tabaco e o fumo. Os cigarros matam apenas 500 mil de americanos por ano. Pior, nossa dieta mata muito mais. Fala sério. Best-seller do New York Times, Dr. Michael Greger. Por favor, deem as boas-vindas ao Dr. Michael Greger, médico e fundador da nutritionfacts.org sem fins lucrativos. Ter um doutor antes do seu nome é basicamente anunciar ao mundo que você não sabe nada sobre nutrição. Médicos se formam sem essa ferramenta poderosa em seu arsenal? Para curar. Para ajudar as pessoas. É a única dieta comprovada em reverter a progressão da doença cardíaca na maioria dos pacientes. Como se dissesse, olha, se reverter a principal causa de morte de homens e mulheres é tudo o que uma dieta baseada em plantas pode fazer, não deveria ser o padrão até provar o contrário? É realmente possível parar o envelhecimento? Ou até mesmo reverter o envelhecimento com alimentos? Sim, então. Bem-vindo de volta à School of Greatness. Estamos animados com nosso convidado, Dr. Michael Greger. Estou muito animado, muito feliz de estar aqui. Isso é emocionante. Sua pesquisa tem estado muito presente no mainstream ultimamente. Muitos documentários, seus livros estão fazendo muito sucesso. E o mais recente, How Not to Age, The Scientific Approach to Getting Healthier as You Get Older, me fascinou muito. Porque a maioria das pessoas não acha que pode de fato melhorar sua saúde. Quanto mais envelhecem, simplesmente sentem que têm que enfrentar dores crônicas e doenças. Elas precisam tomar medicamentos apenas para manter um certo nível de saúde. Então, seria realmente possível interromper ou até reverter o processo de envelhecimento com a alimentação à medida que envelhecemos? A dieta parece ser o elemento mais crítico, e é realmente sobre isso que o livro fala. Essa é uma ótima notícia de que temos um tremendo poder sobre nossa saúde, destino e longevidade. A maioria das mortes e deficiências são evitáveis com uma dieta e estilo de vida saudáveis, cerca de 25%. Estudos com gêmeos idênticos mostram que apenas cerca de 25% da diferença na expectativa de vida é genética. Assim, podemos observar as zonas azuis, regiões de excepcional longevidade ao redor do mundo, sobre as quais temos algum controle, e analisar o que todos fazem conforme o diagrama de Venn. De acordo com o Estudo de Carga Global de Doença, a maior análise sistemática de fatores de risco da história, a principal causa de morte nos Estados Unidos é a dieta americana. Superando de fato o tabagismo, os cigarros matam apenas cerca de 500 mil de americanos a cada ano. Pior, nossa dieta mata muitos mais. Fala sério. Mas isso é uma boa notícia, porque isso significa que temos o poder, certo? Nunca é tarde demais para começar a comer de forma mais saudável, para parar de fumar, para começar a se movimentar. Então, quero dizer, é realmente uma mensagem positiva que eu fiquei animado em aprender quando terminei o livro. Ao mudar nosso estilo de vida e hábitos alimentares, podemos reverter o envelhecimento ou envelhecer melhor. É o que entendo. Podemos retardar o envelhecimento. E, visto que é um fator de risco significativo para a maioria das nossas principais causas de morte, meu primeiro livro da série, Como Não Morrer, a primeira metade dele consiste em 15 capítulos, cada um sobre uma das 15 principais causas de morte, discutindo o papel que a dieta pode desempenhar na prevenção, interrupção e reversão. Cada uma de nossas 15 principais causas de morte nos faz pensar, espera, é doença. Por quê? Como Não Morrer não seria o único livro de longevidade necessário. Mas é porque o envelhecimento é fator de risco para várias doenças. Se todos os cânceres fossem curados amanhã, isso adicionaria cerca de 3 anos à expectativa de vida média. Se você não morrer de uma das doenças relacionadas à idade, simplesmente morrerá de outra. A única razão de não ter morrido de um ataque cardíaco é porque faleceu de câncer no mês anterior, mas de qualquer forma, iria morrer de algo mais. Então, ao desacelerar o processo de envelhecimento, podemos reduzir o risco de muitas doenças diferentes ao mesmo tempo, como derrame e demência, câncer, doença cardíaca, que aumentam exponencialmente com a idade. Sério. Então, ter um alto nível de colesterol pode aumentar suas chances de ter um ataque cardíaco, sendo a principal causa de morte de homens e mulheres, em até 20 vezes mais. Mas um idoso de 80 anos tem 500 vezes mais risco de ter um ataque cardíaco comparado a uma pessoa de 20 anos. Claro, o motivo pelo qual nos concentramos em coisas como o colesterol é porque é um fator de risco modificável. Mas e se a taxa de envelhecimento também fosse modificável? É isso que eu realmente abordo no livro. Quais seriam as 5 dicas para envelhecer melhor? Então, a dieta é o número 1. Se observar as zonas azuis, todas têm suas dietas em alimentos vegetais inteiros.
Estão minimizando a ingestão de carne, laticínios, açúcar, ovos, besteiras, maximizando a de frutas, vegetais, leguminosas, feijões, ervilha, grão de bico, lentilhas, nozes e sementes, ervas e especiarias. Basicamente, estamos falando de comida de verdade que cresce diretamente do solo. São, sem dúvida, nossas escolhas mais saudáveis. Essa seria, idealmente, a dieta número 1. Então, isso representa sozinho cerca de metade da diferença que observo entre as zonas azuis e o resto do mundo. Qual a idade média de falecimento numa zona azul em comparação com a de pessoas fora delas? São de 12 a 14 anos. 12 a 14 anos. Mulheres vivem 14 anos a mais que homens e têm até 10 vezes a taxa de centenários. São aqueles que atingem uma idade de 3 dígitos, chegando aos 100 anos ou mais. Não é só sobre adicionar anos à vida, mas vida aos anos. Estes indivíduos são ativos, com 100 anos, e desfrutam de suas vidas. E qual é o verdadeiro ponto de viver mais, se você não pode fazer isso com vigor, com vitalidade? E neste país, quero dizer, até mesmo a nossa expectativa de vida está em declínio. Então, realmente, o ápice da expectativa de vida foi em 2014 nos Estados Unidos. E começou a diminuir todo ano consecutivamente desde então, mesmo antes da Covid cortar abruptamente alguns anos de nossa vida. Agora, existem certas partes que são azuis, certo? Mas é geral. E isso ocorre principalmente por causa da epidemia de obesidade. Então, estamos criando a primeira geração de americanos com expectativa de vida média menor do que a dos seus pais. Ok. E isso foi antes da Covid. Continua a diminuir. Estamos em 39º lugar em expectativa de vida no mundo. Por exemplo, eslovenos vivem mais que americanos. Temos muito trabalho pela frente. Mas a boa notícia é que novamente temos poder sobre como vivemos e sobre o que comemos. Dieta é o principal. Qual seria a segunda ou terceira coisa? Parar de fumar, extremamente importante. E fumar versus cigarro eletrônico? Bem, a principal preocupação sobre o cigarro eletrônico é que o vício em nicotina levará as pessoas a fumar. Então é talvez mais seguro do que cigarro comum, mas porque pessoas que frequentemente usam cigarros eletrônicos tendem a fumar, infelizmente esses jovens viciados em nicotina podem enfrentar uma vida inteira de vício em cigarros e reduzir assim drasticamente a vida. Por causa de algo tão terrível como câncer de pulmão, fumar é realmente 80% do caminho. Há os comportamentos de estilo de vida básicos, simples e de senso comum que todos devem seguir. Sei que é um livro grande e eu entro em todos os detalhes meticulosamente. Não quero, de forma alguma, que as pessoas fiquem perdidas nisso ou intimidadas. É realmente o básico. Então, uma década de vida é possível, incrivelmente, apenas por não fumar, não ser obeso, exercitar-se, até mesmo como 20 minutos por dia e consumir 5 porções de frutas e verduras. Coisas realmente básicas. Agora, se você quer ir além disso, você quer ajustar esses 20%. Eu tenho centenas de coisas legais para se fazer no livro, mas não vamos perder de vista os verdadeiros princípios. Você pode imaginar que algum fumante pensou, olha esse suplemento incrível que eu vou tomar. Eu digo, não, calma aí. Não subestime o fumo. Sim. É importante enfatizar, de fato, a conclusão do livro. Penso, tudo bem, vamos voltar à base. Vamos colocar tudo em contexto novamente. É realmente o núcleo, os princípios básicos. E então, sim, há todo tipo de ciência nova e interessante por aí que você pode ajustar os detalhes, mas eu não quero que as pessoas se percam, de verdade. Certo. E o jejum? Você tocou no assunto rapidamente sobre isso, e sei que há uma parte no livro dedicada ao jejum intermitente. Inclusive, há uma citação sobre seus benefícios, mas exagerar pode ser fatal. Sim. É a última palavra em dieta insustentável. Significa garantia de te matar se praticada por tempo demais. Não se pode dizer isso sobre qualquer dieta. Há, portanto, uma variedade de interessantes regimes de jejum intermitente. O jejum aumenta a autofagia, um processo de limpeza interna. Matando as células zumbis. Isso é uma coisa diferente, é senescência celular. É algo completamente diferente. Mas isso é mais dentro da célula, o acúmulo de detritos que contribui para o processo de envelhecimento. E podemos impulsionar a autofagia com exercícios ou com jejum. Podemos jejuar ou avançar rapidamente. Infelizmente, isso não começa a se intensificar até 36 a 48 horas de jejum, o que realmente é muito tempo para jejuar sem supervisão. Normalmente, os rins entram em algo chamado modo de conservação de sódio, de forma que as pessoas possam jejuar literalmente por meses somente com água.
Mas se essa resposta falhar, então você pode sofrer uma séria anormalidade de eletrólitos, que se manifesta apenas com sintomas vagos, como tontura ou fadiga, que podem passar despercebidos até que seja tarde demais. Então é por isso que a pessoa realmente só deve jejuar. Se você está jejuando por mais de um dia, realmente deve ser feito sob supervisão médica. Eles podem realizar exames de urina, podem fazer exames de sangue apenas para garantir que tudo esteja correndo conforme o planejado. Caso contrário, você pode enfrentar um estresse realmente sério. Você acha seguro as pessoas fazerem jejum de 24 horas por conta própria? Assim, embora não consigamos obter um aumento na autofagia em tão pouco tempo, e você frequentemente ouve, por exemplo, que até mesmo algumas horas, como na alimentação restrita por tempo, reduzindo o período diário de alimentação, podemos melhorar a autofagia. Isso em roedores. Infelizmente, roedores têm um metabolismo realmente alto de tal forma que eles podem perder quantidades massivas de seu peso corporal, literalmente em um dia ou dois, e, em alguns dias, isso pode ser fatal. Mas, infelizmente, isso não se aplica aos humanos que realmente só conseguem após 2 dias. Por isso, estamos preocupados que seja feito fora de um contexto médico. Interessante. Há benefícios em fazer o jejum intermitente? Tem alguns, com certeza. Existem tantos tipos. Estou falando dos prós e contras de cada. Então, temos o jejum em dias alternados, o de 5x2, o que imita o jejum. Há prós e contras em cada tipo. A melhor evidência sugere alimentação em horário mais cedo, reduzindo a janela diária para no máximo 12 horas. Crucialmente, essa janela deve ser mais cedo, não tarde. Se for pular uma refeição, que seja o jantar. E, de fato, estamos tentando consumir o máximo de calorias possível mais cedo durante o dia. O alimento consumido de manhã engorda menos do que o exato mesmo alimento, com o mesmo número de calorias, consumido à noite. Provoca menos pico de glicose no sangue, provoca menos triglicerídeos. Se você vai comer algo não saudável, um donut ou algo do tipo, faça-o de manhã. Inclusive, o seu corpo, por causa dos nossos ritmos circadianos, é melhor preparado para lidar com isso. Idealmente, não deveríamos comer quando está escuro. Não deveríamos comer depois das 19 horas. Nosso corpo tem reações exageradas a isso. Ou, pelo menos, deveríamos estar comendo alimentos realmente saudáveis. Idealmente, o café da manhã ou almoço seria a maior refeição do dia, e isso pode ajudar de verdade a explicar a longevidade da última zona azul remanescente. Hoje existe apenas uma. Pensamos nessas zonas azuis, certo? 6 ou 7 zonas? Isso, mas essas são zonas azuis históricas. Agora eles consomem KFC como qualquer um, certo? Resta apenas a zona vermelha, branca e azul. Loma Linda, Califórnia, Igreja Adventista. De fato, uma das coisas que pode contribuir para a longevidade deles é que são a população formalmente mais estudada e longeva da história, vivendo mais até do que os japoneses de Okinawa. Mesmo durante os anos 50, no auge. Incluindo os da Sardenha. Eles venceram todos, e são os únicos que continuam seguindo em frente. E uma das coisas que pode estar possibilitando isso é porque tendem a fazer do almoço sua maior refeição do dia. Então, sem jantar muito. Então eles não fazem um grande jantar ou pulam ele, quer dizer, eles têm outras preocupações. Talvez tenham aqui e ali, mas não. Eles consideram o corpo um templo, segundo ensinamentos bíblicos. Possuem taxas baixas de fumo, praticam exercícios e tendem a seguir dietas baseadas em plantas. Imunidade é tudo. Mas isso pode ser um dos fatores, embora nunca testado em um ensaio intervencionista, segundo os estudos. Eles não estão jantando muito, pelo que já ouvi. Jantam refeições leves ou não jantam. Ou jantam antes das 7. Ou antes das 4. Qual seria o horário ideal para parar de comer todos os dias? Bem, antes das 7, queremos chegar antes das 7, e é isso que eu quero dizer. A literatura do jejum intermitente sobre alimentação com restrição de tempo era tão confusa porque alguns estudos mostraram que é realmente ruim para você, causa problemas metabólicos. Outros encontraram benefícios notáveis. E tudo está na questão do momento certo da janela. Aqueles que faziam restrição tardia, pulando o café da manhã e não comendo até tarde, eles tiveram problemas associados e disseram que o colesterol estava mais alto ao final de algumas semanas. Se você pula o café da manhã e come só 1 ou 2 da tarde, ficará com fome e comerá mais à noite, prolongando-se até as 9 ou 10. É o oposto do que queremos. Mas ainda mantém aquela janela, 16 horas sem comer. Certo. Você diz que o horário das refeições é mais importante que o tempo de jejum. Existem vantagens em ambos os métodos. Sim.
Apenas por restringir a alimentação a certos horários, mesmo fazendo isso de forma moderada, existem vantagens em não ter uma restrição de tempo, mas há vantagens adicionais ao optar por pular o jantar. E isso foi, na verdade, experimentado pelo Exército dos Estados Unidos. O Exército fez os primeiros experimentos onde eles deram a pessoas refeições de 2.000 calorias, uma única refeição de 2.000 calorias, a mesma refeição exata, ou como café da manhã, e jejuaram pelo resto do dia, ou como jantar. Eles encontraram diferenças notáveis. A mesma comida exata, as mesmas calorias, diferentes quantidades de gordura corporal, diferentes implicações metabólicas dessa única mudança. Isso é por causa da cronobiologia, o impacto notável que nossos ritmos circadianos têm em nossa biologia. Geralmente só pensamos nos nossos ritmos circadianos quando estamos com jet lag, como se fosse a única vez que pensamos em nossos corpos. Mas isso é apenas uma manifestação de um processo biológico realmente profundo, nossa bioquímica, nossas enzimas. Tudo funciona nesse ciclo. Então isso realmente importa. Existe uma literatura realmente devastadora sobre suicídios por pesticidas na Índia. Essa é uma forma comum das pessoas cometerem suicídio, mas importa se sobrevivem, se o fazem pela manhã ou à noite, porque o corpo está mais preparado para lidar com isso pela manhã, mais capaz de desintoxicar por causa dos nossos ritmos circadianos, é muito mais provável sobreviver a uma tentativa de envenenamento. E isso sugere o quão poderosos são nossos ritmos circadianos. Realmente fascinante. Eu me aprofundei nisso no meu livro Como Não Fazer Dieta, onde eu estava falando sobre perda de peso e essa área toda. Nunca aprendi sobre isso na faculdade de medicina. Agora, para quem não sabe, o que é o ritmo circadiano e o que precisamos saber para otimizar nossa vida. Ok. Nosso ritmo circadiano é um tipo de ciclo diário, quase de 24 horas que ocorre. Portanto, mesmo em um bunker com iluminação constante, seu corpo mantém esse ciclo. Até sem pistas externas, relógio ou noção de que horas são. Você começará a sentir sono mais ou menos no mesmo horário que normalmente sente. Acordará aproximadamente no mesmo horário em que normalmente acorda. Mas nesse tipo particular de ambiente controlado, você pode fazer experimentos laboratoriais com pessoas onde é como se dissessem: bem, e se te colocássemos em um ciclo de 27 horas? Então nós acendemos as luzes, certo? Mas aí nós esticamos isso um pouco e isso bagunça completamente as pessoas. Uau! Isso realmente compromete nossa biologia. Fomos feitos para isso, mas de repente, isso acaba sendo interrompido. Foram esses tipos de experimentos que verdadeiramente revelaram o poder disso. O que observamos é que nós... Veja esses trabalhadores trabalhando em turnos noturnos. Certo? Bem, se você trabalha só à noite, isso já é problemático, mas são as pessoas que mudam, então elas atuam no período noturno. Como os residentes na educação médica pós-graduada, que fazem plantões no hospital de noite e depois durante o dia, é bem difícil, semelhante a uma jornada dupla. Pode haver várias razões para quem faz esse tipo de trabalho viver vidas significativamente mais curtas. Quem é forçado a fazer esses tipos de trabalho e que tipo disponível de assistência médica eles têm? Status social, econômico. Existem muitas outras coisas que podem influenciar isso. Mas eles realmente acreditam que essa desregulação do ritmo circadiano tem implicações sérias. Se você pudesse planejar o dia perfeito e a quantidade perfeita de proteínas, calorias, consumo, sono, Sim. janela de jejum intermitente, entre outros métodos. Para alguém como eu, que tenho 104 quilos e 40 anos, isso faz diferença. Como ex-atleta, eu treino muito intensamente. Estou na academia levantando peso 4 ou 5 dias por semana, fazendo cardio, correndo um pouco e andando bastante, mas também tenho um estilo de vida muito agitado. Às vezes até viajo. Qual seria o ideal, se possível, para eu viver mais tempo, continuar permanecendo atlético, forte, extremamente saudável e sempre me sentindo bem? Então eu falei sobre a primeira metade do livro Como Não Morrer, mas não queria que ele fosse apenas um livro de referência. Eu queria que fosse um guia prático do supermercado para tomar essas decisões práticas no dia a dia. E isso se tornou a segunda metade do livro, que centraliza minhas recomendações em torno de uma dúzia de checklist, que inclui os alimentos e hábitos mais saudáveis. Eu incentivo as pessoas a incorporar isso em sua rotina diária e está disponível em um aplicativo gratuito. Todo o meu trabalho está disponível gratuitamente no aplicativo diário do Dr. Gregor para iPhone e Android. E é basicamente isso, para inspirar as pessoas a incluírem, então, os alimentos. Coisas para fazer. 12 coisas todos os dias. 90 minutos de exercícios moderados ou 45 minutos de intensos diariamente. Quanto beber?
Então quero que as pessoas consumam diariamente vegetais de folhas escuras e verdes, os tipos mais saudáveis. Quero que as pessoas comam frutas vermelhas diariamente, os tipos mais saudáveis, uma colher de sopa de linhaça moída, um quarto de colher de chá de cúrcuma e possam seguir a lista para inspirar-se a pensar. Podem monitorar o progresso e transformar em um jogo, olhando para a estrada. Não estou nem alcançando, tenho sorte se atinjo a metade, mas é um tipo de aspiração. Se você realmente tivesse controle sobre seu ambiente, essas são realmente as coisas que queremos incluir na rotina diária de alguém. Quais são os 5 alimentos essenciais para comer diariamente e viver mais? Ok. Em termos de alimentos anti-idade, esse estudo de carga global de doença que mencionei antes novamente, a maior análise sistêmica financiada pela Fundação Bill and Melinda Gates, descobriu que o alimento associado ao maior ganho esperado na expectativa de vida são as leguminosas. Estes feijões, ervilhas, grão de bico, lentilhas. Se tem uma coisa que podemos fazer, é aumentar nosso consumo de feijões, ou sopa de lentilha, ou hummus. E pensamos que é porque eles são as fontes mais concentradas de prebióticos, o amido resistente e fibra alimentar que alimenta as boas bactérias no nosso intestino. E isso tem implicações. Atua em diminuir a inflamação, melhorar nossa imunidade, melhorar a força muscular, qualidade do músculo, massa muscular em indivíduos frágeis, tudo isso apenas mudando o nosso microbioma. De fato, você pode fazer esses chamados estudos de transplante fecal, onde você transfere cocô saudável para um doente, é loucura. Na verdade, mudam sua biologia para algo incrível. É absolutamente impressionante. Mas é assim que podemos provar causa e efeito, porque bem, se você alimenta alguém com uma dieta saudável, como saber se as bactérias do intestino têm algo a ver com isso? Assim, podemos controlar isso. Você pode fazer isso de forma a tornar os camundongos mais aptos, menos aptos, dando-lhes fezes saudáveis. Fezes saudáveis de um camundongo que faz exercícios, de um camundongo maratonista ou de um super camundongo versus o gene do camundongo frágil, realmente muda. Eles estão comendo o mesmo, fazendo exatamente o mesmo, mas apenas têm uma composição fecal diferente. E como você consegue essas boas bactérias intestinais? Você os alimenta com a comida certa e são os prebióticos. O que as boas bactérias intestinais comem? Muita gente pensa em probióticos. Eles pensam nas próprias bactérias, o acidófilos, o bifidobacterium, que são as boas bactérias intestinais. Mas se você só tomar esses comprimidos, a razão pela qual você não tem essas boas bactérias em primeiro lugar é porque você não está alimentando-as bem. Então, você pode tentar povoar seu intestino com quantas boas bactérias quiser. Elas vão morrer se você continuar a privá-las de alimento, continuar a privar o microbiano. Enquanto que se você comer os alimentos certos, essas boas bactérias intestinais, que se alimentam de fibras, se multiplicarão e, por conta própria, farão todo o trabalho por você. E esse trabalho está criando os chamados pós-bióticos, que são os seus subprodutos do metabolismo microbiano desses bons alimentos, como o butirato. Eles podem ser absorvidos pela parede do cólon para a nossa corrente sanguínea, circular por todo o nosso corpo, até mesmo atravessar a barreira hematoencefálica e ter efeitos em nossa saúde mental, em nossa imunidade, diminuir drasticamente a inflamação. Você pode prevenir ataques de asma apenas alimentando as pessoas com alguns feijões. Ou seja, isso é absolutamente notável. Então, os legumes têm prebióticos? Eles têm prebióticos, por isso pensamos na comida. Leguminosas são a principal fonte de proteína de todas as zonas azuis documentadas. É daí que vem a maior parte de sua proteína de alguma leguminosa, como ervilhas marrons ou feijões pretos na Costa Rica ou alimentos de soja em Okinawa, mas é sempre focado não apenas em ser a base de plantas em geral, mas também em uma fonte proteica vegetal, as leguminosas. Então, feijões. Devemos pensar, burrito de feijão, Chile. Como incluir feijões na dieta diária? Isso faz parte da dose diária. Comi feijões hoje? Posso adicioná-los à salada ou em um prato de massa? É simples. Use uma lata de feijão sem sal. Abra em 2 segundos. Sempre mantenha uma lata de feijões na geladeira. Você pode simplesmente jogar uma colherada em qualquer coisa. De fato, alguém em uma palestra era como: eu amasso feijões brancos na minha aveia. Eu pensei, nunca ouvi isso. Mas ele diz, não dá para sentir o gosto. Fui tipo, ok, sim, ótimo. O bom de um café da manhã saudável é que, independentemente do que faça pelo resto do dia, vai saber o que de doces está na mesa de seu colega ou que loja de donuts passará, ou quais estresses te desviarão. Ao menos tem uma boa base. Alimenta-se bem. Você nutre as boas bactérias do intestino. Bem, esse é o primeiro, leguminosas. Ok? Eles identificaram os 5 principais alimentos associados à maior longevidade no mundo. Agora, as leguminosas dominam em uma base por porção,
Mas, na verdade, em uma comparação de grama por grama, as nozes estão associadas a maior longevidade comparadas a qualquer outro tipo de alimento existente na Terra. Quais as 3 melhores castanhas? Há realmente apenas um tipo que sai na frente, e são nozes. Veja, normalmente quando eu digo, por exemplo, coma legumes crucíferos ou algo assim, e eles perguntam qual é o melhor, eu digo, o que você preferir comer? Você gosta de brócolis? Coma brócolis. Você gosta de acelga chinesa? Coma. Olha, qualquer um que você conseguir consumir é isso. Mas com nozes, elas realmente saem na frente, e isso é porque possuem mais ômega 3 do que outras nozes. Elas têm mais antioxidantes do que outras castanhas. E são as únicas mostradas para melhorar agudamente a função arterial em questão de horas. De fato, no estudo Predimid, que é um grande ensaio controlado randomizado ao longo de anos com milhares de indivíduos, embora castanhas mistas certamente tenham reduzido as taxas de doenças cardiovasculares, foram as nozes que pareceram ser o ponto central. E nós queremos ter nozes não salgadas. Eu sei que elas não são tão deliciosas quanto as salgadas. Por que não salgadas? Em termos de fator de risco dietético para a morte, o excesso de sódio é o problema. Com sal é tão bom. Eu sei. Olha, estamos deixando de aproveitar leguminosas, certo? Porém, estamos ganhando demais. Há muitas coisas horríveis em nossa dieta: açúcar, gorduras trans, estresse. Mas a ingestão de sal é o principal fator de risco dietético para a morte no planeta Terra. A pior coisa da dieta humana. Mas há boas notícias. E quanto ao sal do Himalaia ou similar? Todos têm o mesmo teor. Eu sei. Sim. Mas isso é rosa. Isso vem do Himalaia. Isso é cor de arco-íris. Deve ter alguns minerais ou algo do tipo. Não, tudo isso é ruim. Bom, queremos manter abaixo de 1.500 miligramas por dia. Essa é a recomendação da American Heart Association. E para fazer isso, já que a maioria das pessoas diz que não adiciona muito sal, a maior parte da nossa ingestão de sódio vem de alimentos processados. 70% da ingestão de sódio não é o sal que adicionamos na cozinha ou na sala de jantar. Está nesses alimentos processados. Tudo que está numa caixa, numa embalagem, em qualquer coisa. Eles adicionam sal porque é barato para realçar o sabor. De fato, é por isso que eles adicionam aos feijões. Não é um conservante. Está na lata. É estéril. É porque eles querem fazer as coisas terem um bom sabor. É a maneira barata de fazer. Então você não consegue comer apenas um. Mas o problema é que o sódio aumenta o risco, não apenas de pressão alta, mas também de muitos outros problemas principais, como doenças renais e visão, e assim por diante. Ok, há 2 maneiras que podemos seguir. Então há muitos temperos sem sal por aí e incentivo as pessoas a explorar todo tipo de novidades. Frequentemente há temperos que ninguém nunca ouviu falar, como açafrão. Então explore todo o mundo lá fora e encontre sabores deliciosos. E a solução fácil é mudar para o substituto do sal, o sal de potássio. Ao invés de sal de sódio, cloreto de sódio. Mude para o sal de potássio. É cloreto de potássio. É apenas um mineral natural extraído do solo, assim como o cloreto de sódio. E há estudos de intervenção. Eu falo sobre um no livro, onde eles pegaram 5 cozinhas num lar de veteranos e randomizaram suas cozinhas para continuar salgando com sal normal na cozinha ou trocar por uma mistura 50-50 de sal normal e cloreto de sódio e cloreto de potássio. E houve uma queda tremenda de 40% nas taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares em questão de anos no grupo que reduziu o sódio. Na verdade, a expectativa de vida aos 70 anos entre os 2 grupos era de 14 anos. Qual é? Isso significa que apenas mudando para o sal com meio teor de potássio, o qual você nem consegue perceber diferença no sabor, eles efetivamente se tornaram 10 anos mais jovens. Quando se trata do risco de morte prematura, não há desvantagem. Estou encorajando as pessoas a realmente tentarem mudar para o sal totalmente de potássio em vez de ir pela mistura 50-50. Mas aí você realmente percebe a diferença no sabor. Há uma amargura no sal de potássio que você não encontra de outra forma. É mais evidente em alguns alimentos do que em outros. Em alguns alimentos, você realmente não consegue perceber a diferença, mas quanto mais conseguirmos reduzir, melhor. E a única outra ressalva é que você precisa ter rins bons o suficiente para se livrar do excesso de potássio. Então, se você tem doença renal ou diabetes, até mesmo porque a diabetes aumenta tanto o risco de doença renal e é tão prejudicial aos rins. Mesmo que você não saiba que tem doença renal, se tem diabetes, você deve primeiro testar seus rins antes de mudar para o potássio. E se você tem mais de 70 anos, nossa função renal tende a diminuir com o tempo.
Então, mesmo que, pelo que você saiba, seus rins estejam bem, se você tem mais de 70, eu testaria. É um exame super simples. Você pode apenas enviar um exame de sangue, testar a função renal e garantir que seus rins podem lidar com o potássio extra. Então, se você recebeu o sinal verde, seus rins estão bons, então você pode ter toda a salinidade que deseja. Você poderia adicionar extra, certo? Você pode fazer seus alimentos ficarem extremamente salgados, ao ponto de trazer lágrimas aos olhos e sem prejuízo. Então essa é realmente uma das alterações mais simples no livro. E é, a principal causa de risco dietético para a morte. A pior coisa que poderíamos consumir. E há uma solução simples. É uma pena que não exista uma donut de potássio ou algo assim. Nós apenas mudaríamos e tudo bem. Mas isso é uma das poucas coisas que é super fácil de fazer. Então, explique novamente. Se adicionarmos mais sal de potássio, podemos ter sal. Não. Estamos fazendo uma troca. Em vez de usar sal de cozinha, estamos usando cloreto de potássio. Há uma variedade de marcas. Quanto quiser. Se sua função renal estiver adequada, é permitido consumir o quanto desejar. Contanto que os rins estejam saudáveis, pode-se escolher livremente em qualquer supermercado, inclusive nos blends de cloreto de potássio e sal na seção de temperos. Se quiser começar assim e progredir, é certamente melhor que só adicionar sal puro. Vou tentar isso. Tente. E os estudos mostram... É apenas relacionado, mas nesses ensaios intervencionistas, clínicos randomizados, controlados e cegos, não se sabe quem está em qual grupo até o código ser quebrado no final. Eles dizem, oh meu Deus, há significativamente menos mortes e incapacidades no grupo apenas ao reduzir o refrigerante, mantendo a dieta inalterada, mudando somente o tipo de sal. Agora, por que não ouvimos falar sobre isso? Por que isso não está sendo amplamente divulgado? Porque ninguém ganha dinheiro com isso. É como se fosse muito barato, certo? Eu acho que é mais caro do que o sal normal, mas... Ninguém está ganhando dinheiro. Quero dizer, não há muito lucro, pois é simples. Você provavelmente faz por conta própria, e assim não há muito lucro a ser feito. Infelizmente, por isso não ouvimos falar muito a respeito. Isso é fascinante. Certo, então já ouvimos sobre as leguminosas. Sim. Especificamente castanhas. Nozes. Recomenda um punhado de nozes diárias que caiba na sua mão. 28 gramas. E se quiser mais? Olha só, você pode ter mais. São calóricas, mas os benefícios para a longevidade atingem um platô na primeira, sem vantagens adicionais. Além disso, são meio altas em calorias, certo? Se for muito ativo, isso não impactará. Então de 10 a 15 por dia, talvez. 10 metades. 10 metades. 10 metades dará 30 gramas. Certo, entendi. Olha, você não conta. Pegue um punhado. E todo dia, ou pelo menos 3 vezes por semana, os benefícios são grandes. No grupo de adventistas de Loma Linda, eles acreditam que isso contribui com 2 anos de vida extra. Existem apenas 2 alimentos que já foram associados a um aumento de literalmente anos, no plural. Um alimento único e as castanhas são um deles. Como eles medem isso? Como sabem que nozes e feijões vão fazer você viver mais? Você acompanha centenas de milhares de pessoas, suas doenças e dietas ao longo do tempo, realizando pesquisas alimentares. O que está comendo? Realiza chamadas aleatórias. O que comeu nas últimas 24 horas? Às vezes faz com que tirem fotos. Claro. E assim você segue. E então são médicos. E sabe de que foram diagnosticados? De que estão morrendo? O que mostram suas autópsias? E assim você acompanha ao longo do tempo. Isso é o que se chama pesquisa observacional ou epidemiológica. Porém, com esse tipo não é possível provar causa e efeito devido a fatores de confusão. Pode ser que pessoas que comem castanhas sejam fanáticas por saúde e se exercitem mais, ou que consumam outros alimentos saudáveis. Talvez, em vez disso, o que você come no lugar das castanhas? Talvez esteja beliscando algo como batatas fritas, certo? Então talvez o benefício não sejam as castanhas, mas o fato de não estar comendo as batatas. Então, há todos esses fatores confundidores. Agora, existem métodos estatísticos para tentar controlar isso. Você está comparando os comedores de castanhas que não fumam e se exercitam com os que não comem nozes, também abstêmios e não praticantes de exercícios. É por isso que se precisa desse grande número, certo? E como no estudo do National Institutes of Health, o maior da história, falamos de mais de 500 mil de pessoas. Com tantos dados, é possível processar os números e realmente tentar descobrir, espere um pouco, controlando todos os outros fatores, se quem come essa quantidade de castanhas vive mais. Isso é bastante inusitado. E você pode recorrer à evidência mais poderosa que temos, que são os ensaios intervencionais,
onde você randomiza as pessoas em 2 grupos e dá a elas uma vitamina de frutas, um com nozes e outro aromatizado com nozes, mas sem nozes reais nele. Então você faz um smoothie com sabor de noz para as pessoas versus um smoothie de noz real. E nem o pesquisador nem os sujeitos experimentais sabem qual é qual. E você testa isso antes para realmente não poder dizer. E aí você pode medir reações agudas. Você pode medir a função arterial horas após consumir. E pode ver o colesterol deles, o que ocorre. Isso se chama desfecho substituto. Então, o ideal seria aleatorizar pessoas a consumirem essas vitaminas de frutas por 10 anos e ver quem morre, correto? Certo. Você pode ver como. Logisticamente, isso é difícil. Mas é possível saber que a quantidade de colesterol em nosso sangue é um bom indicador de risco para doenças cardíacas. Então, qualquer coisa que reduza o colesterol, certo? Temos evidências observacionais mostrando um risco diminuído de doenças cardíacas entre os não comedores. E temos esses dados de curto prazo mostrando que melhora a função das artérias, diminui o colesterol. Não é de admirar que estejamos vendo esses resultados. Você reúne todas as evidências e pensa: nossa, as nozes realmente parecem alimentos saudáveis, não é? É assim que se faz esse tipo de pesquisa. Isso é fascinante. Coisas boas, coisas boas. Continuamos com 5 coisas para comer: leguminosas e castanhas sem sal. Sem sal. Nada de adicionar. Mantemos a ingestão de sal abaixo dos 1.500 miligramas, o mínimo possível. E evitando alimentos processados, você reduzirá muito mesmo o sal. Alimentos frescos 4 e 5. O que seriam? Está comendo mais grãos integrais. Você tomava aveia no café da manhã em vez de bacon e ovo. O que dizer da teoria do grain brain e como os grãos são ruins para o cérebro? Que tipo de grãos afetam o cérebro de uma maneira saudável em vez de uma maneira ruim? Sim, a essência da verdade foi meio que um trocadilho, porque grãos integrais não são refinados. Os grãos refinados são terríveis para nós. Então, quando você pega algo como trigo integral e tira toda a fibra, resta a farinha branca, ou faz o mesmo com arroz integral para arroz branco, ou basicamente retira os nutrientes e sobram apenas carboidratos. Então você pega algo como a beterraba sacarina, de onde a maioria do açúcar vem hoje em dia, na verdade não da cana, e basicamente tira toda a nutrição até sobrar o açúcar refinado, certo? Estou supondo que seja como calorias puras. E olha, você só tem uma conta calórica de 2.000 calorias todos os dias. Você não pode desperdiçar suas calorias em alimentos de calorias vazias. E a maioria do consumo de grãos no país, infelizmente, são esses grãos refinados. Então, ir atrás dos grãos faz total sentido porque é o que as pessoas estão comendo, mas infelizmente os grãos integrais acabaram sendo atingidos por fogo amigo. Certo. Então, quais são os grãos que devemos consumir? Grãos integrais, idealmente grãos inteiros e intactos. Como a aveia em crescimento ou aveia cortada em aço, quanto mais próximos de como eles cresceram diretamente da terra, melhor. Ou centeio integral. Então queremos a palavra integral como a primeira em qualquer tipo de grão. Aveias integrais. Até mesmo grãos integrais de aveia, que são a mesma coisa que a aveia cortada em aço. São grãos inteiros antes de serem cortados. Cortados 2 ou 3 vezes, viram aveia cortada em aço. Mas esse é o tipo original, e se não experimentou, é delicioso. Uma aveia super mastigável de mercearia. Meu Deus, depois de gostar dela, nunca mais vai querer outra. Sério. Eles são bons e mais saudáveis, não posso voltar para a aveia mole. Desculpe. Você as cozinha? Então você cozinha elas? Cozinham por muito tempo, a menos que você tenha uma panela de pressão. Se você tiver uma dessas elétricas que estão no mercado, então é rápido. Em 20 minutos, apertando um botão estarão prontas e você pode fazer bastante. Mas é como aveia, só que mais mastigável. É mais difícil, mais delicioso. Não importa quão bem mastigue, é melhor porque esses pedacinhos não são absorvidos no nosso intestino delgado. Terminam no grosso e agem como um banquete prebiótico para as boas bactérias. Quanto mais refina e processa, mais é absorvido no alto do intestino delgado. Está basicamente privando as bactérias do cólon de alimento lá embaixo. E é por isso que quanto mais integral, melhor. De fato, é aí que está a fibra alimentar. É precisamente onde está o amido resistente. É neste ponto que podemos alimentar nossas boas bactérias intestinais e elas nos beneficiam em retorno. Certo, esse é o 4. Qual a quinta coisa? Certo. A quinta coisa são alimentos que eu quero que as pessoas reduzam. Quero que diminuam a ingestão de carne e refrigerante, considerados os mais importantes para cortar na dieta. Mas é interessante que os 4 primeiros eram itens insuficientemente consumidos para adicionar à dieta.
É possível que, na realidade, os benefícios de uma dieta baseada em plantas sejam menos sobre o que você tira e mais sobre incluir alimentos extremamente saudáveis, certo? Sim, eu gosto dessa filosofia para as pessoas. Se puder incluir no seu sistema e rotina, terá menos vontade de alimentos açucarados e processados. Pronto. Consome pouco, mas não representa 80-90% da sua dieta. Exatamente. É isso que está por trás da rotina diária dos 12 itens. É como se, ao final do dia, se você realmente marcar todos esses cheques, você estará naturalmente eliminando essas opções menos saudáveis. Mas acontece que mais de 50% das calorias nos Estados Unidos vem de lixo ultraprocessado. A maior parte da comida que comemos é apenas lixo. Estamos nos limitando guardando para uma ocasião especial. Não importa o que comemos em feriados, aniversários e outras datas, mas no cotidiano deveríamos optar por alimentos saudáveis, naturais e não processados, vindos de campos, não de fábricas. Tenho curiosidade, pois cerca de 50% de homens e mulheres nos assistem e ouvem, ok? Incrível. Mas tenho curiosidade sobre o seguinte: e se você pudesse criar especificamente um super suplemento ou um conjunto de suplementos que os homens tomassem logo pela manhã, talvez de 3 a 5 ingredientes-chave, seja em pó ou líquido? Quais seriam esses componentes? Para que os homens sejam mais saudáveis, mais fortes, mais animados, quais seriam esses ingredientes? Seriam alimentos, não suplementos, e não colocaria em pílula. Veja, se quiser liofilizar frutas e transformá-las em pó, tudo bem. Se chamar isso de suplemento por comer colherada de morango liofilizado, tudo bem. Como quiser, porque realmente vem dos alimentos. Simplesmente não sabemos o suficiente sobre a biologia do organismo humano para identificar exatamente o que há nesses milhares de diferentes componentes alimentares. Então poderíamos extrair e lucrar com uma pílula. Agora, as pessoas não fazem isso. Mas isso não impede que elas tentem. Claro. É assim que se ganha dinheiro. O sistema possui incentivos errados. A pior coisa para vender são produtos frescos, que estragam. Infelizmente, os alimentos mais lucrativos são os menos saudáveis. Você quer um bolo industrializado que dura semanas na prateleira. Enquanto isso, frutas e verduras apodrecem. Realmente é o pior. Bom por uma semana. É um produto chamariz. Isso atrai pessoas à loja para que comprem o que realmente dá lucro. Quer ganhar dinheiro? Venda água de açúcar mascavo numa garrafa. É lucro puro, só dinheiro. Então, não é como se o chefe das empresas de refrigerante estivesse pensando em contribuir para a epidemia de obesidade infantil. Eles estão apenas pensando: como maximizo o lucro para meus acionistas no próximo trimestre? E qualquer um que não pense dessa maneira e tome consciência, será demitido no dia seguinte e substituído por alguém que o fará. Certo. E isso não é algo diabólico. É literalmente apenas assim que o sistema funciona. E então, até mesmo um produtor de batata doce não vai colocar um anúncio na TV para batata doce porque elas não são de marca. Você simplesmente compraria a batata doce do concorrente. O sistema não é configurado para isso. Você nunca vai ver um anúncio de batata doce no Super Bowl porque simplesmente não há dinheiro suficiente a ser feito. Bom, os pistaches se deram bem. Não tinha um de abacate também? Os pistaches ficaram extremamente populares e criaram uma marca própria. Estão por toda parte. Sou totalmente a favor. Grandes produtores de brócolis comecem a espalhar outdoors. Exatamente. Certo. Só eles tinham o dinheiro. Mas você disse que prebióticos são essenciais para todos. Imagino que, na criação de uma lista de 3 a 5 suplementos ou nutrientes essenciais, seja pela dieta ou porque não há acesso aos alimentos, esses prebióticos estariam inclusos. Quais seriam esses ingredientes para otimizar a saúde dos homens? Seus hormônios, crescimento muscular, resistência, todas essas diferentes coisas são interconectadas. Olha, se são os prebióticos que fazem bem para você, por que não tomar pílulas de prebióticos? Por que não apenas tomar um pó prebiótico? O problema é que falamos de fibra alimentar, mas na verdade esse termo fibra alimentar literalmente abrange milhares de compostos diferentes. E então, há literalmente milhares de fibras alimentares diferentes, e cada uma alimenta o crescimento de diferentes bactérias probióticos boas para nosso intestino. É na verdade essa diversidade de todos esses carboidratos de plantas indigestíveis. Isso é o que a fibra alimentar é. Indigesta pelo nosso intestino delgado, chega ao nosso intestino grosso. Isso não pode ser replicado. Foram feitos experimentos usando algo como o psyllium,
que é um suplemento de fibra muito comum. Pode ajudar no relaxamento, ajudar na regularidade da evacuação, ok. Mas não tem todos esses benefícios secundários porque, na verdade, não é digerível, fermentável pelos bons bugs do intestino. Ele simplesmente passa por nós. E então, ainda temos que capturar a complexidade da matriz alimentar natural em forma de pílula. Interessante. Sempre que um estudo afirma que as frutas vermelhas fazem bem, e provavelmente são os pigmentos de antocianina, os coloridos e brilhantes nas frutas, os fabricantes de suplementos rapidamente lançam suplementos de antocianina em todas as dosagens. A forma alimentar é a melhor maneira de obter esses nutrientes. Na verdade, estudos compararam diretamente as coisas. É como se dissessem: tomates são bons por conterem licopeno, aquele pigmento vermelho. Por isso, homens que consomem mais produtos de tomate têm menor incidência de câncer de próstata, provavelmente devido ao licopeno. Mas licopeno em suplementos não funciona. Então existem milhares de outras substâncias nos tomates. Vamos tentar algo diferente. Isso não impede a fabricação de suplementos de licopeno. É a combinação dos ingredientes no tomate, na maçã ou qualquer outro, que fornece os compostos completos para ajudar seu corpo a digerir. De fato, há realmente sinergia. Quando você leva em conta, há um estudo famoso que foi feito com romãs, e você pode fracioná-las com base em diferentes pesos dos compostos. Quando você administra um componente do romã em células de câncer humano crescendo em placas de Petri, isso reduz o crescimento em cerca de 20%. E se você adicionar outro componente, mas juntá-los, pois 1 mais 1 é mais do que 2, no sentido de que trabalham juntos e têm um efeito maior do que todos os componentes individuais. Então, na verdade, é esperançoso, quer dizer, eu adoraria se houvesse um suplemento, uma pílula. E certamente existem suplementos lá fora que ajudam as pessoas, junto com a luz do sol, a tomarem vitamina D. E os alcoólatras têm a sua necessidade. E as mulheres grávidas têm certas necessidades, quero dizer, há uma necessidade absoluta de suplementos, certo? Mas em termos de longevidade, como eu passei e entrei neste livro pensando que recomendaria alguns desses suplementos que tiveram muita atenção apenas porque ouvi coisas tão positivas sobre eles. Quando você olha a parte teórica, é como uma ótima isca, como tome este suplemento e ele deve fazer xi. Eu adoraria poder dizer isso, mas eles caíram um por um. Bum. Mas o que eu encontrei é que esses alimentos aleatórios dos quais eu nunca tinha ouvido falar, como cardamomo ou morangos, um exemplo, ou cogumelos, têm essas coisas. E há alimentos naturais normais com esses efeitos extraordinários. Não é tão atrativo. Você não pode simplesmente tomar uma pílula. Mas por outro lado, olha, é delicioso. Quer dizer, não é tão conveniente. Mas novamente, realmente se resume à comida. E simplesmente não há muito dinheiro a ser ganho. E então simplesmente não ouvimos falar desses estudos porque não há orçamento corporativo nos impulsionando. Promoção. Isso é fascinante, cara. Uma coisa impactante. Recentemente soube mais sobre a glicose. Está se popularizando online, ou pelo menos sendo mais debatida na mídia. Parece que, quanto mais os picos de glicose ao longo do dia, mais rápido você envelhece. Não sei se viu algo sobre isso nos estudos. Não. E eu também ouvi de alguns especialistas que tomar um pouquinho de vinagre pela manhã ou antes das refeições ajuda a diminuir o pico de glicose. Isso é uma descoberta real que você também observou? Eu tenho um capítulo inteiro sobre glicação, uma das vias do envelhecimento, e recomendo 2 colheres de chá de vinagre com cada refeição. É realmente uma das razões, porque ativa algo chamado AMPK, uma vez que o vinagre é basicamente ácido acético em água. E ao metabolizar o ácido acético, consome energia, e essa drenagem de energia aumenta o AMPK, que é impulsionado pelo exercício, pela restrição calórica, sendo um dos caminhos para o anti-envelhecimento. E podemos obter esse impulso simplesmente com vinagre, que reduz nossos açúcares no sangue, diminui a gordura corporal. Eles randomizaram pessoas para tomarem vinagre. As bebidas de vinagre eram meio nojentas, mas usaram ácido acético em vez de outro tipo de ácido. Tinha exatamente o mesmo gosto, mas não era ácido acético, e viram uma diferença significativa na gordura visceral do corpo, que é a mais perigosa, enrolada em torno dos nossos órgãos internos, infiltrando nossos órgãos. Fizeram tomografias computadorizadas. Centenas de pessoas foram randomizadas para vinagre ou vinagre placebo. E fizeram isso e viram perda significativa. Quilos de gordura corporal. Diferentes, mesma quantidade de calorias. Mesma quantidade de calorias. Por terem consumido vinagre. Vinagre, vinagre. Agora, o problema com a estratégia do vinagre é que ele é eliminado do nosso sistema dentro de 4 a 6 horas.
É por isso que você realmente precisa fazer isso em cada refeição, se quiser manter essa constância nelas. Certo, então como você faz isso? Como você faz isso? Me diga. Você coloca no copo de água. Coloque um pouco de chá diluído. Pode ser perigoso tomá-lo puro, pois queimaria seu esôfago. Muito importante, não beba vinagre puro. Nossa! Salpique na salada. Existem balsâmicos aromatizados incríveis, então varie com doce e salgado, como o balsâmico de chocolate amargo, de tempero italiano. Consegue-se até de curry e gengibre. Ou simplesmente use vinagre de maçã. Maçã. Coloque na água, beba. Você pode obter os benefícios do vinagre branco destilado que é usado para limpar o chão do banheiro. Porque é ácido acético, ajuda a tornar as refeições saborosas e agradáveis. Parece nojento a princípio, mas se acostuma e encontra formas criativas de incluir vinagre na dieta, o que tem efeitos significativos no açúcar no sangue e na perda de gordura a longo prazo. Não se trata de uma perda de gordura qualquer, mas visceral. As pessoas detestam a gordura flácida superficial, que de fato tem mínimas implicações metabólicas. Pode-se fazer liposucções extensas e retirar essa gordura, literalmente mais de 5 quilos, sem nenhum efeito metabólico ou na resistência à insulina e triglicerídeos. Se você perdesse essa gordura, como se estivesse se exercitando e seguindo uma dieta melhor, teria muitos benefícios. Mas a gordura superficial que odiamos no espelho não é a que mais preocupa. Importante é a gordura visceral ao redor dos órgãos sob a musculatura abdominal que estufa a barriga. Isso é sério. A boa notícia é que seu corpo é sábio o suficiente para saber que essa é a gordura mais perigosa. E quando você perde peso, essa é a primeira gordura a ir embora. É a preferência. É por isso que as pessoas perdem gordura. Elas dizem, por que meu braço ainda está flácido? Eu venho perdendo todo esse peso. É porque o corpo é sábio o suficiente para saber, olha, vamos chegar lá. Vamos fazer o importante primeiro. Então, quais você diria que são os principais fatores para perder gordura, gordura visceral e também a gordura externa? Bem, a única intervenção que criou a maior perda de gordura corporal sem restringir calorias. Claro, você pode trancar alguém no armário. Pode deixar alguém com fome. Isso. Ou você pode fazer alguém usar uma esteira, mas sem componente de exercício e sem restrição de calorias, sem restrição de porções. Coma quanto quiser. O mais eficaz em reduzir a gordura corporal em 6 meses e 12 meses foi esta dieta baseada em alimentos integrais e vegetais, focando suas dietas nisso. E isso realmente é meio que um fator de densidade calórica. Não é restrito. Não é uma restrição, coma à vontade. Porém, há tão poucas calorias por quilo, por bocado, nesta espécie de alimento que é como se pudesse devorar um barril de folhas verdes sem manter o peso. Ou seja, você literalmente não conseguiria saciar-se. Apenas cerca de 1 litro de comida cabe no estômago por vez. Se comesse 2 copos de sorvete de morango, isso preencheria seu estômago, ficaria satisfeito e obteria mais de 2.000 calorias, que são suficientes para o dia. No entanto, precisaria de 44 xícaras de morangos para alcançar essas calorias, como encher o estômago até não caber mais. 11 vezes por dia, você nem conseguiria fisicamente fazer isso, certo? E esse é o conceito de densidade calórica. E é por isto que, como o óleo, as pessoas frequentemente usam algo com óleo. Muitas calorias. Esse é o alimento mais calórico do prato. Até a manteiga tem um pouco de água, então não tem tantas calorias. Uma colher de sopa, 120 calorias. Você coloca um pouco, nem dá para sentir o gosto. Ou seja, vai colocar um pouco mais. Você acabou de adicionar 120 calorias. Você tá louco? Com essas mesmas 100 calorias, você poderia ter 2 xícaras de amoras ou algo assim. Isso com certeza te deixaria mais satisfeito, certo? E pense em toda a nutrição que obteria com isso, certo? Ao invés disso, o óleo pode conter algumas gorduras e nutrientes, como um pouco de vitamina E. Mas digo que a nutrição foi de fato retirada. Evitando comida porcaria, feita para maximizar calorias por mordida e combinar gordura e açúcar, você obtém pratos massivos, come à vontade e não se preocupa, obtendo montanhas de nutrição com poucas calorias. Facilita a perda de peso saudável, pois o objetivo não é entrar em um caixão mais esguio. Não é para facilitar o trabalho de quem carregará seu caixão. Então, o que acha da ideia de emagrecermos de uma maneira inteligente, que cuida da nossa saúde e contribui para a longevidade? Essa sim parece uma meta digna. Consumindo alimentos com alta densidade calórica e valor nutricional, parece que há propriedades curativas que permitem ao sistema se autorregular,
a pele e o intestino se recuperarem e o cérebro funcionar melhor. Está certo? Consuma alimentos com baixa densidade calórica, não os de alta. Desculpe, não é para consumir comida porcaria, ok? Então, não calórico, mas calorias. Queremos alimentos nutritivos, Rico em nutrientes. concentrados em nutrientes, muita nutrição por caloria. Que alimentos possuem mais nutrição por caloria do que qualquer outro no planeta? Vegetais folhosos escuros. Elevadas quantidades de nutrientes, pois contêm nitratos, esses ergogênicos que aprimoram o desempenho atlético e ajudam a reduzir nossa taxa metabólica. A vela que queima com metade do brilho dura o dobro do tempo. Isso é outro alimento associado a literalmente viver anos a mais. Vegetais folhosos escuros, nozes. E acreditamos que é pelos nitratos, que normalmente só se consegue essa redução metabólica com restrição calórica severa. Mas em vez de andar morrendo de fome, pode-se apenas comer uma grande salada. Isso é realmente muito impressionante. Então nós mencionamos o importante jejum intermitente. Coma efetivamente de manhã. Não pule o café da manhã se você vai fazer uma pausa necessária. A refeição mais importante do dia, sério. Os médicos diziam por anos, não pule o café da manhã. Mas nos últimos 7, todos afirmaram que eles estavam errados. Pois é, pule o café da manhã. Permita que o corpo faça autofagia, permitindo que as células aumentem no período em que não se alimenta. Essa é a nova ciência. Assim, estudos recentes mostram que pular o café da manhã, na verdade, melhora a testosterona e outras funções. Falo daquela repercussão negativa, do vai e vem. Eu tenho vídeo sobre isso. É engraçado porque começa o vídeo com um sim, café da manhã. E eles dizem, ah tá, café da manhã. Então voltamos ao início. Muitas coisas no livro são assim, como germe de trigo. Isso não tinha saído da lista de alimentos não saudáveis. E aí tem essa coisa chamada espermidina, mais concentrada no germe de trigo. De todas as coisas, germe de trigo está de volta. Mas é simplesmente tão engraçado. Tínhamos uma sabedoria antiga antes de entender o porquê aquilo sustentava esses alimentos. Então se confirma sobre essa janela alimentar. Nós realmente queremos tentar reduzi-la, mas é extremamente importante o momento em que estamos almoçando. Por causa do ritmo circadiano. É isso, entendeu? Então, qual é a diferença entre eu acho células ruins e células zumbi? Isso é senescência celular. Então, este é um dos caminhos do envelhecimento que cobrem 11 caminhos do envelhecimento. É uma de nossas melhores oportunidades para desacelerar o tempo, terminando com sugestões meio impraticáveis. Esta é a primeira parte do livro, a seção mais técnica, explorando profundamente a biologia e mecanismos. Mas é basicamente isso, com a conclusão. Você pode pular tudo isso. Estes são os alimentos para comer. Esta é a atividade para fazer e assim por diante. Isso no capítulo sobre a essência da celulose. Então, as nossas células no corpo só se dividem cerca de 100 vezes antes de pararem no chamado limite de Hayflick. Costumávamos pensar que as células se dividiam indefinidamente, mas elas só se dividem 50 vezes. E isso é bom porque é uma proteção contra o câncer. Queremos que as células se aposentem naturalmente, sendo substituídas por células novas vindas das células tronco. Certo. E as células podem ficar danificadas ao longo do caminho? No final desses cerca de 50 dobramentos, o que as células fazem é liberar esses mediadores inflamatórios, que sinalizam para o sistema imunológico vir e eliminá-las, basicamente vir e acabar com elas. Isso é basicamente um tipo de suicídio celular. Então, elas liberam esses compostos inflamatórios, sinalizam para o sistema imunológico, e ele vem e limpa essas tão chamadas células zumbi, que não participam mais ativamente do corpo, liberando continuamente o que é chamado de SASP associado à senescência. Mas, ok, o problema é que isso funciona bem quando somos jovens. Infelizmente, nosso sistema imunológico começa a declinar com a idade. E o que acontece é que a capacidade do nosso sistema imunológico de eliminar essas células diminui de tal maneira que os tecidos do nosso corpo ficam repletos dessas células senescentes, liberando inflamação. E é uma das razões pelas quais os níveis de inflamação aumentam com a idade. Assim, podemos fazer esses testes sanguíneos de inflamação sistêmica, como proteína C reativa e fator de necrose tumoral, IL-6, etc., e todos aumentam. E há um termo para isso, inflammagen. E uma grande parte disso são essas células que nosso corpo deveria se livrar. Mas, infelizmente, nossa capacidade de fazer isso diminui com a idade. E então, uma abordagem dupla. Primeiro, prevenimos que as células entrem prematuramente em senescência. Então, elas deveriam chegar a 50.
Mas se sofrerem danos ao seu DNA por radicais livres, por danos oxidativos ao seu DNA como mecanismo de proteção, porque isso poderia causar mutações ou algo do tipo, elas meio que se aposentam. Então podemos diminuir o estresse oxidativo inundando o nosso corpo com alimentos ricos em antioxidantes, como as frutas vermelhas e os vegetais verde escuros e alimentos realmente saudáveis. Assim prevenimos a senescência precoce. Essa é a primeira coisa. E a segunda é que procuramos compostos fenolíticos, maneiras de eliminar essas células zumbi de nossos corpos. Vários medicamentos foram submetidos a testes. Infelizmente, esses remédios têm efeitos colaterais extremamente severos. Assim, existem certas condições médicas onde células senescentes desempenham um papel crucial, e nesses casos, uma detalhada análise de benefício-risco pode realmente apoiar o uso desses medicamentos tóxicos. Mas para o público em geral, resta-nos somente os compostos senolíticos presentes em alimentos naturais. Há 3 que mostraram limpar células senescentes do corpo eficazmente. Um deles é fisetina, que é encontrado em grande quantidade somente em um lugar específico, os morangos. Por isso é que no livro, naquele capítulo, eu recomendo fortemente incluir morangos frescos congelados ou liofilizados na sua dieta diária. Normalmente eu colocaria amoras na minha aveia, ou algo assim, pois as amoras têm 5 vezes mais antioxidantes que morangos. Então se você gosta de ambos, por que não? Mas eu não sabia sobre fisetina, que é encontrada realmente apenas nos morangos. Portanto, se você não está consumindo morangos, você não está incluindo isso na sua dieta diária. Então eu tenho comido muito mais morangos. A segunda substância, chamada quercetina, é encontrada em cebolas, couve, chá e alcaparras, e desempenha um papel na ajuda da dieta mediterrânea. E isso ajuda a explicar estudos notáveis, onde deram cebolas para pessoas, e viram benefícios incríveis. Literalmente em 1 hora você pode, aleatoriamente, dar para pessoas cebolas para comer. De fato, você pode fazer pessoas escolherem comer cebolas altas em quercetina versus pão que deveria ser baixo em quercetina, e mostrar que parece ser mesmo esse único composto. E claro, há suplementos de quercetina por toda parte. Não está claro qual é a melhor cebola. Bem, é claro que é mais baixa nas cebolas doces, como as cebolas mais saborosas, há apenas uma quantidade pequena. Mas então, cebolas amarelas têm mais, cebolas roxas têm o máximo. Cebolas roxas são melhores que brancas. Cebolas roxas são realmente as melhores. Tudo o que você pode fazer com uma branca ou roxa, consegue com a roxa. Não tem desculpa. Idem para o repolho. Use o roxo em vez do verde. O repolho roxo possui pigmentos de antocianina, substâncias encontradas em frutas vermelhas. O repolho roxo é uma das fontes mais em conta desses pigmentos e proporciona benefícios à função cerebral, visão, função arterial, inflamação, açúcar no sangue e colesterol, semelhantes aos das frutas vermelhas. Saborosa, seja com cebolas roxas cruas ou cozidas. De qualquer forma, você come demais, fica com mau hálito, seu parceiro pode... Na verdade, você pode realmente começar a suar e cheirar como cebolas. Mas fica exagerado se você comer metade. Cebola, há apenas uma preocupação na forma de suplemento, como se você não pudesse comer tantas. E aí brincamos com fogo. Mas nunca houve, de fato, alguns desses notáveis benefícios clínicos que vemos após comer, tipo 1 a 2 por dia. Não sei como alguém fica sem. Mas você pode ter benefícios mesmo com apenas 1 colher de chá de cebolas picadas. Você pode colocar na sua comida. Coma, salpique. Isso é tudo sobre os vegetais da família Allium. Pode ser como cebolinhas verdes, cebolas, alho, todos na mesma família e possuem composto benéfico. O terceiro composto é difícil de encontrar. Chama-se pimenta longa, encontrada, na verdade, em apenas um lugar, que é algo chamado papali ou pimenta longa. Está na família da pimenta do reino que você compra em lojas de especiarias do Oriente Médio. E basicamente tem um gosto parecido com pimenta do reino com um pouco de calor sejuano. Mas é um composto senilete que você realmente não consegue encontrar em nenhum outro lugar. Então eu encorajo as pessoas a colocarem um pouco disso no seu moedor de pimenta para adicionar à sua dieta diária. Isso é incrível. Então, estudou isso na faculdade de medicina? Não, né? Eles não ensinam essas coisas. Não ensinam isso nem o básico na faculdade. Eles não ensinam sobre nutrição nem alimentos. Sim. Talvez haja como uma aula de 1 hora sobre isso que eu ouço de outros médicos. Então, como você entrou neste mundo da ciência nutricional? Quando muitas pessoas hoje olham para médicos com ceticismo quando eles falam sobre isso, porque pensam, eles não são nutricionistas, eles não são cientistas em alimentos. Então, como você entrou neste mundo?
Sim, absolutamente. Ter um doutor antes do nome significa basicamente admitir ao mundo que se é completamente ignorante em nutrição. O médico médio hoje recebe só 4 horas de treinamento em nutrição em milhares de horas de formação pré-clínica. Eu optei pela faculdade de medicina com mais treinamento nessa área no país. Eles têm uma escola de nutrição na Tufts, 19 horas, sendo o máximo entre milhares. E a maior parte é bioquímica básica de vitaminas e, coisas sobre escorbuto de Pellegris que nem vemos mais. E é como o ciclo do ácido cítrico. Então, eu vejo nutrição clínica usando alimentação e dieta para prevenir, deter e reverter doenças que faltam até nessas poucas horas de formação médica. Então, os médicos se formam sem essa poderosa ferramenta em seu arsenal para curar e ajudar pessoas. Ao invés disso, cerca de 80% dos casos em consultórios de atenção primária são doenças crônicas e do estilo de vida, como hipertensão, diabetes tipo 2, obesidade e doenças cardíacas. Sim, existem medicamentos para desacelerar o avanço da cegueira, perda da função renal e membros em diabéticos, mas não para reverter, nem para melhorar significativamente os pacientes. É por isso que fomos para a escola de medicina, certo? Queremos curar as pessoas, mas sem tratar a causa subjacente, a doença não será revertida. A causa raiz é crucial, mas isso com certeza é a parte empolgante da medicina do estilo de vida, não é mesmo? Mas então, você pode estar se perguntando, como eu entrei nessa coisa fascinante toda de medicina do estilo de vida? Orgulhoso, posso afirmar que sou um dos fundadores do American College of Lifestyle Medicine, agora a especialidade médica que mais cresce rapidamente no país. Isso me empolga. Tudo começou com minha avó. Eu era apenas uma criança quando minha avó foi mandada para casa em uma cadeira de rodas, basicamente para morrer com doença cardíaca em estágio terminal. Ela já tinha passado por muitas cirurgias de pontes de safena e basicamente acabou esgotando as opções. Então, confinada a uma cadeira de rodas e com uma dor no peito insuportável, a vida dela acabou aos 65 anos. Ah, cara. E então ela ouviu falar desse cara, Nathan Pritchkin, um dos nossos primeiros pioneiros da medicina do estilo de vida. E o que aconteceu a seguir está detalhado na biografia de Pritchkin. Fala sobre Frances Gregor, minha avó. Eles a levaram de cadeira de rodas e ela saiu caminhando. Embora lhe tenham dado uma sentença de morte médica aos 65 anos, graças a uma dieta saudável, ela pôde desfrutar de mais 31 anos neste planeta até os 96 anos, para continuar a se alegrar com seus 6 netos, inclusive eu. É por isso que eu estudei medicina. É por isso que pratiquei a medicina do estilo de vida. Porque comecei o site nutritionfacts.org. Porque escrevi o livro Como Não Morrer. E porque todo o lucro dos meus livros é doado diretamente para a caridade. Eu só quero fazer pela família de todos o que Pritchkin fez pela minha. Você pensou nisso antes de entrar na faculdade? Com certeza. Não ensinaram o que você precisava saber. Sim. Quando você aprendeu tudo isso sobre estilo de vida, nutrição, alimentos dietéticos, foi tudo depois da faculdade de medicina? Não. A grande virada foi em 1990, antes mesmo de começar a faculdade. Foi a publicação do Estudo do Coração e Estilo de Vida de Dean Ornish e colegas. O que Pritchkin estava fazendo era reverter doenças cardíacas aos milhares, mas naquela época não tínhamos tecnologia para olhar por dentro das artérias das pessoas. Era um diagnóstico clínico. Se você tem dor no peito ao subir escadas, tem doença cardíaca, certo? Então colocávamos você em medicamentos, abríamos o seu peito, fazíamos ponte de safena ou colocávamos stents. Pritchkin pegava essas pessoas, aplicava seu programa de dieta e estilo de vida e a dor no peito desaparecia. Ele revertia a doença cardíaca. Agora, a profissão médica dizia que não. A doença cardíaca piora, piora e piora até você morrer. Era o pensamento na época. E se o seu paciente está bem, ele nunca teve doença cardíaca. Deve ter sido outra coisa. Era assim. Ele permaneceu à margem até que o Dr. Dean Ornish chegou. Ele usou algo chamado angiografia quantitativa, onde você injeta um contraste radiopaco nas artérias. Você faz raios-x e pode ver o interior das artérias. E pela primeira vez, foi capaz de provar a reversão da doença cardíaca, abrindo as artérias sem medicamentos, sem cirurgia, apenas com uma alimentação à base de plantas saudáveis e exercícios. E foi publicado na revista médica mais prestigiada do mundo. Então era uma ciência incontestável. Estudos controlados randomizados. Claro, as pessoas do grupo de controle que foram orientadas a continuar comendo o que seus médicos lhes disseram para comer, continuaram a piorar. Isso é o que acontece normalmente, enquanto você tem essa reversão em média. E é a única dieta que já foi comprovada para reverter a progressão da doença cardíaca na maioria dos pacientes. Então olha, se isso é tudo que um defensor da alimentação à base de plantas pode fazer, reverter o principal causador de morte entre homens e mulheres.
Assim, não deveria a dieta padrão ser a opção inicial até que se prove o contrário? E o fato de ela poder ser tão eficaz na prevenção, controle ou reversão de outras doenças líderes de morte, como pressão alta e diabetes tipo 2, torna a defesa da alimentação à base de plantas realmente incontestável neste momento. Mas então, aqui estou eu. Então, eu já sabia disso por causa da minha avó, certo? Mas lá estava, documentado explicitamente na revista médica mais prestigiada. E então, você imagina toda a medicina mudando. Aqui estamos, décadas depois. Isso foi nos anos 1990. Estamos mais de 3 décadas depois, e centenas de milhares de americanos continuam morrendo de doenças cardíacas, uma condição prevenível, controlável e às vezes até reversível, sobre a qual sabemos há décadas, simplesmente porque isso ainda não penetrou realmente no campo médico. E isso é porque os incentivos estão errados. Na verdade, hospitais ganham dinheiro operando as pessoas. E estas se tornam a galinha dos ovos de ouro para a grande indústria farmacêutica. Drogas para estilos de vida, onde ao invés de 10 dias de antibióticos para salvar a sua vida, toma-se um remédio todos os dias pelo resto da vida. É assim que se ganha dinheiro, certo? Mas a única droga que você precisa é para essas doenças de estilo de vida, onde se continuar se tratando assim, bem, claro que você precisará de algo. E olha, se você recusa melhorar a sua vida, então esses remédios podem ser salvadores. Mas ainda melhor, por que não tentar reverter a doença tratando a causa subjacente em primeiro lugar? Então, após terminar a faculdade de medicina, começou a se dedicar à nutrição? Comecei na prática clínica, mas percebi que, mesmo sem saber, não poderia atender muitas pessoas num dia. Quantas realmente alcançamos? Estavam morrendo por todos os lados. Então comecei palestras e visitei escolas médicas para treinar futuros médicos. Mas quantas pessoas podemos alcançar, afinal? Você pode alcançar centenas, não é verdade? Então, com isso em mente, comecei. Isso aconteceu, na verdade, há tanto tempo que era como uma antiga série em VHS que comecei a produzir e fazer. Pensei, por que eu não gravo essas interessantes palestras e envio essas fitas VHS? Nós começamos inicialmente com DVDs até que finalmente consegui colocar todo o conteúdo online. Sim, claro. E então podem alcançar milhões com a mesma mensagem. Tive que deixar a prática clínica. Sinto que ainda estou praticando medicina, mas em escala maior, escrevendo, pesquisando, falando, tudo para divulgar essa informação. É como se, em certo sentido, realmente não precisássemos de mais pesquisas. Já temos o suficiente para salvar muitas vidas, e sempre existirão perguntas sem resposta. Amo a pesquisa, mas já temos o suficiente para realmente mudar o rumo do país. Muito de seu aprendizado foi baseado em analisar artigos e ensaios clínicos, e depois interpretar a pesquisa dizendo: olha, estes são os resultados. Por que não começar a experimentar com pacientes e ver os resultados? Então, o padrão ouro na medicina vem da literatura médica revisada por pares, certo? Estes são os estudos nas revistas onde há uma barreira de entrada. Na internet pode-se dizer qualquer coisa, até que a Terra é plana, certo? E olha, você pode dizer que há coisas absurdas na literatura revisada por pares também, mas pelo menos existe uma barreira de entrada onde cientistas avaliam seu trabalho com um olhar cético e garantem que você não está inventando coisas sem fundamento, ok? E é para lá que olhamos. E então, há décadas de pesquisa acumulando, mas isso simplesmente não passou para o grande público novamente, só porque não há dinheiro a ser feito. Então, há um novo medicamento blockbuster. Depois, há um comunicado de imprensa. Há campanhas publicitárias. Todo mundo fica sabendo do novo medicamento, que poderia ter apenas uma fração do benefício. Aí sinto que estávamos em uma situação muito parecida com a do tabagismo naquela época. Cigarros recomendados por médicos. Décadas de pesquisa, começando nos anos 30, associaram o câncer de pulmão ao tabagismo. E mesmo assim, o consumo médio per capita de cigarros na década de 1950 era de 4.000 cigarros por ano. Isso significa que a pessoa na época fumava meio maço por dia, em média. A maioria dos médicos fumava. A mídia incentivava as pessoas a fumarem. A American Medical Association dizia que fumar com moderação estava tudo bem, certo? E assim, até 1964, quando o primeiro relatório do Surgeon General foi divulgado e as taxas de fumo subiram até aquele ano. Então, em uma das mais notáveis vitórias da saúde pública de todos os tempos, as taxas de tabagismo começaram a cair ano após ano. E com isso, as taxas de câncer de pulmão também começaram a cair. São apenas os gráficos mais lindos da saúde pública. E o que aconteceu em 1964, com o primeiro relatório do Surgeon General, foi apenas um reconhecimento pelas autoridades de que, ok, sim, fumar não é bom para você.
E eles citaram 7.000 estudos, certo? Então você pensaria que talvez, depois dos primeiros 6.000 estudos, as pessoas poderiam ter recebido um aviso antecipado ou algo assim. Sinto que estamos na mesma situação hoje, onde há uma montanha absoluta de evidências. Só falta isso entrar na consciência pública, superar esses obstáculos. E essa é realmente a minha função. É o que eu vou fazer. Não sou eu dizendo isso. É apenas isso. É o que a ciência estabelecida já mostrou. Mas simplesmente não há dinheiro sexy a ser feito. E isso não faz manchetes. Ninguém quer ver brócolis na notícia sobre a Covid. Tudo está contra, menos quem se beneficia, as pessoas, sua família, a longevidade. Só precisamos superar essa barreira e compartilhar essa informação com o público. Você disse que em 1964 declararam publicamente que fumar é ruim. Isso. Há 60 anos é isso mesmo? Há 60 anos. Parece-me que 80% dos americanos sabem que o açúcar e os alimentos processados não são saudáveis. Parece-me que já existe informação suficiente para que as pessoas tenham pelo menos essa consciência. Mas o consumo e comportamento não cessaram. Não mudou o consumo, comportamento. O que será necessário para as pessoas mudarem os hábitos e consumirem alimentos mais saudáveis, de modo que possam realmente viver mais, em vez de ficarem presas ao vício de sentir e saborear algo bom? Bem, a certa altura, com o tabagismo, na crise do tabagismo, a maioria dos fumantes tinha uma noção de que fumar não faz bem. Mas a tática da indústria foi apenas confundir as coisas, como eles sabiam que iam perder no fim, irão te confundir. Então, na verdade, há este famoso memorando que foi descoberto nos julgamentos do tabaco. Este memorando interno chamado A Dúvida é o Nosso Produto. Então essa foi uma empresa de relações públicas que trabalhou com Philip Morris também. Não temos que convencer as pessoas de que fumar é bom. Perdemos isso. Tudo o que temos que fazer é introduzir a dúvida. Talvez cause câncer de pulmão, talvez não, certo? E é tudo que você precisa para alguém que é viciado em fumar pensar, bem, olha, eles dizem que está tudo bem, certo? Então agora a mesma coisa. Estamos sendo bombardeados por propagandas de fast food, de comidas não saudáveis, de doces, de refrigerantes, sim. Ao mesmo tempo, a ciência é tão clara, mas estamos recebendo essas mensagens contraditórias. E, sabe, quando você está... todo mundo quer ouvir notícias animadoras sobre seus vícios, não é? Então, quando há tipo, bem, essa pessoa diz que o álcool é bom para você, mas todas essas outras pessoas dizem outra coisa. Então é tudo que você precisa. Você apenas continua no seu caminho. E foi isso que ocorreu em 1964. Foi como, ok, agora há um consenso científico. Qualquer um que te diga que fumar não é prejudicial é um fantoche pago pela indústria. E esta é a ciência estabelecida. Embora seja difícil imaginar que isso aconteça hoje em dia. E se o CDC, o governo, dissesse, sabe, pois é, parece que carne processada, bacon e salsichas, frios, parece que eles aumentam o risco de câncer coloretal. Na verdade, é um carcinógeno humano conhecido. Grupo carcinógeno, o que significa que estamos tão certos de que a carne processada causa câncer coloretal quanto estamos de que o plutônio causa câncer e o tabaco causa câncer e o amianto causa câncer. Temos certeza que isso causa câncer, mas ainda assim mandamos as crianças à escola com sanduíche de mortadela, certo? Talvez não fumemos perto dos filhos. Além disso, o câncer coloretal é o mais letal para não fumantes, sendo o nosso câncer número 1. Se não fuma, seu principal inimigo em termos de câncer é o coloretal. A ciência ainda não foi totalmente estabelecida, mas e se o CDC, o governo, finalmente se manifestasse e publicasse isso em seu site? Ok, entenda meu ponto. Provavelmente não deveríamos alimentar isso às pessoas no mundo midiático atual. Certamente penso na internet como uma força democratizante, com essa visão idealista de que agora a verdade emergirá, certo? Se todos tivermos um livre mercado de ideias, sim. E então, nos anos 1950, o tabaco podia controlar completamente a mensagem. Eles podiam subornar os médicos. De fato, a American Medical Association, mesmo após 1964, depois do relatório do cirurgião-geral sobre o tabaco, recusou-se a endossá-lo. E mais tarde descobriu-se que recebiam 10 milhões da indústria do tabaco, quantia que não divulgaram. Então veja, você podia subornar os médicos. Você podia controlar a mensagem. Você controlava a mídia, o que agora, em partes, é bom. Não existe mais esse controle monopolista da mensagem. Mas há confusão.
mas é substituído pela confusão. Então, mesmo que nos dias de hoje tivéssemos as entre aspas autoridades, os especialistas que saíram e disseram X, Y, Z, muitas pessoas agora não acreditariam neles por bons motivos, em muitos casos, porque houve tantas crises terríveis com remédios que foram promovidos e depois mostraram-se terríveis e retirados do mercado. E olha, todas as autoridades estavam dizendo para as pessoas usarem esses remédios de qualquer forma. Então, é difícil imaginar um momento específico com a dieta que vimos com esse tipo de aumento claro nas coisas em geral. Certo? E assim sempre haverá os vendedores de ilusões, e sempre haverá essas pessoas turvando as águas o suficiente para introduzir dúvidas, ao ponto que as pessoas acabam jogando a toalha e comendo qualquer porcaria que lhes seja colocada à frente, que é como a indústria ganha dinheiro. Eu tenho algumas perguntas para você, mas estou ansioso para que as pessoas conheçam seu livro, How Not to Age. A abordagem científica para ficar mais saudável conforme envelhece. Acho que muitas pessoas pensam em como fazer isso, reverter a idade biológica. Mas, basicamente, você não pode reverter a idade cronológica. Isso. Mas como fazemos para rejuvenescer corpo e células? É essa a diferença entre idade cronológica e biológica? Sim. Há a idade do calendário, que segue em frente até conseguirmos uma máquina do tempo ou algo assim. Mas também existe a idade biológica. Só porque temos essa quantidade de aniversários não significa necessariamente que nosso corpo está funcionando como deveria. Pode ser pior. Podemos ter um envelhecimento acelerado com o coração, os rins e o fígado de um indivíduo de 50 anos funcionando como se fossem de 60. Nós podemos ter a massa muscular de alguém de 60 anos. Cuidamos de nós mesmos e temos imenso poder sobre esse intervalo. Ou seja, posso ter comemorado 50 aniversários, mas tenho a capacidade aeróbica de uma pessoa de 40 anos, que é a diferença. Existem muitas maneiras de medir o envelhecimento biológico, um campo fascinante da ciência. Mas o ponto principal é que temos realmente um controle tremendo sobre esse intervalo. E nunca é tarde demais. Os primeiros estudos demonstraram que, bem, se você começar aos 20 anos a fazer X, Y e Z aos 50 anos, terá todos esses benefícios. E isso é ótimo, mas você deveria ter me dito isso há 30 anos. Então eles descobriram, mesmo nos últimos estudos concluídos, até mesmo em pessoas de 80 anos, ainda há literalmente anos saudáveis para aproveitar, apenas por mudanças simples e básicas no estilo de vida. E então aquelas poucas coisas que mencionei antes, não ser obeso, não fumar, praticar exercício aeróbico regularmente e consumir mais frutas e vegetais podem, ao longo dos próximos 4 anos, para quem tem entre 45 e 64 anos, diminuir em 40% o risco de mortalidade por todas as causas, ou seja, seu risco de morrer por qualquer coisa nos próximos 4 anos. Até 2028, se você quiser tentar reduzir seu risco em 40%, é só fazer essas 4 coisas. Nós temos um tremendo poder sobre isso. Olha, você ainda pode ser atropelado por um ônibus. Quero dizer, há muitas coisas. Ainda tem que usar cinto de segurança, alarmes de fumaça, todo esse tipo de coisa. Mas em termos da causa mais comum de morte, na verdade, temos controle. E infelizmente apenas não ouvimos essa mensagem. Quais 4 coisas principais? Ok. Então não fumar, não ser obeso, praticar exercícios regulares, o que equivale a tipo 22 minutos por dia, que era o ponto de corte, e 5 porções diárias de frutas e legumes, no mínimo. Não é muito. E não estamos falando de cortar a carne. Não estamos falando de nenhuma dessas mudanças drásticas, não é tudo ou nada. Apenas essas questões realmente centrais. Sim, ouvimos sobre 5 porções de arroz, mas isso faz uma diferença enorme. Agora, se você quiser ir além e ajustar ainda mais, temos que dizer que certas frutas e legumes são ainda melhores do que outros. Mas não vamos nos perder em detalhes. Vamos fazer as coisas simples que nos levarão à maior parte do caminho. Nossa, isso é fascinante. Michael, sou grato por seu entusiasmo, paixão, sabedoria e conhecimento. Algumas perguntas finais. Habitualmente, faço esta a todos ao encerrar nossas conversas. É conhecida como as 3 verdades. Imagine um cenário hipotético em que pode viver indefinidamente, escrevendo livros, palestrando 200 vezes por ano para divulgar sua mensagem e vivenciando a vida como desejar. Todos os sonhos se realizaram, mas num futuro distante, no seu último dia, todo o seu trabalho desaparece. Ninguém teria acesso a este livro, a esta conversa, ou a qualquer coisa que você já escreveu, ou mesmo a qualquer coisa sua. Aí acaba comigo. Foi para outro lugar.
Certo. Antes de morrer, tem a chance de deixar 3 coisas: lições ou verdades sobre trabalho, vida pessoal ou crenças que deseja eternizar. 3 lições para o mundo. Quais seriam? Bom, assim, certamente é uma verdade absoluta para mim. Sempre é difícil, mas ainda assim é importante dar conselhos para outras pessoas, certo? Óbvio. Mas o que definitivamente sempre foi verdade para mim é aquilo a que dediquei totalmente minha vida. Esse esforço incansável de reduzir o sofrimento desnecessário no mundo foi o que me deu essa motivação, essa visão, essa verdade base na minha vida. Então, mesmo que todo o meu bom trabalho, toda a minha dedicação e esforço fosse em vão, ainda assim teria me beneficiado. Ao acordar todo dia, eu poderia me olhar no espelho e dizer para mim mesmo: há tantas coisas horríveis acontecendo no mundo agora. Mas eu fiz a minha parte, cumpri com a minha responsabilidade. E essa seria a mensagem reconfortante. Se você puder mudar sua vida para não apenas fazer o que você é bom e gosta, mas para fazer algo significativo para os outros, para olhar além de si mesmo. Olha, observe, há tantas pessoas lutando para ter o básico. Sabe, eu tive esse enorme privilégio de poder olhar para fora porque todas as minhas necessidades básicas, como comida e abrigo, foram bem atendidas. Então, isso certamente seria uma das verdades essenciais, a ideia de incorporar algum tipo de ato altruísta na nossa vida. Olha, e isso pode ser expresso através da filantropia, ok? Não é preciso dizer necessariamente que você vai dedicar toda a sua carreira a isso, é claro. Mas pense em contribuir, talvez até mesmo 10% do seu salário, para causas benéficas. Há tanto que poderíamos fazer com mosquiteiros contra a malária e outras iniciativas semelhantes. Você pode literalmente salvar vidas de pessoas com pequenas quantias de dinheiro, sim? Se você realmente salvasse a vida de alguém, se você entrasse em um prédio em chamas e tirasse uma criança de lá, esse seria o maior dia da sua vida. Você lembraria disso. Isso seria tipo sua maior conquista. A vida valeu a pena. Certo? Você pode fazer isso com um cheque hoje em dia, porque agora temos um sistema onde conseguimos enviar dinheiro para qualquer lugar do mundo, para lugares que realmente precisam, que têm doenças preveníveis, e temos uma pobreza tremenda que pode ser aliviada. É como se fosse algo incrível. Temos esse poder incrível que nunca tivemos antes em nossa espécie para ajudar. Nós temos essa tendência, obviamente, de ajudar as pessoas ao nosso redor, pessoas que estão próximas de nós. Vemos algo e queremos ajudar. Eu entendo completamente isso. Mas a pobreza aqui não é nada como em alguns lugares do mundo, e o seu dinheiro pode render muito mais. Então, isso é outra coisa que eu realmente aprendi, é que você pode ser aquele herói incrível que, na verdade, salva a vida de alguém. Incrível. Independente do que faz na vida, ao ajudar, temos um controle incrível. Sei que não gostamos de pensar nessas coisas horríveis, mas como evitar isso? Fazendo algo sobre elas. Você não tem culpa quando se sente parte da solução. Tomar uma atitude. Sim, estou tomando providências e, na verdade, estou ajudando. E mesmo que eu pudesse ajudar mais, e não estou ajudando tanto quanto possivelmente poderia, olha, estou ajudando mais do que, 90% das pessoas, mesmo dando 10%. Quantas pessoas realmente doam 10% da sua renda? Especialmente pessoas que estão ganhando tanto que nem notariam os 10% no final das contas. E então o fato é que há realmente essa bela cultura de doação nesta sociedade. Acabei de voltar da Europa e lá simplesmente não existe essa coisa de doar para organizações sem fins lucrativos. Simplesmente não há esse tipo de coisa, os bilionários lá estão apenas guardando todo o dinheiro para si, enquanto que os bilionários daqui estão fazendo esses projetos massivos. E eu sei que adoramos criticar e odiá-los. Ainda os odeio. Sei que os criticamos, mas na verdade fazem algumas coisas boas. E deveríamos aplaudi-los por isso, não só cobrar que façam mais. Então, essa é a sua primeira coisa. Certo. Então, primeiro, viva de acordo com seus valores. A segunda maneira, queremos separar isso para realmente agir com base nesses valores. Mesmo que não seja em uma carreira, você pode fazer isso com dinheiro, com recursos. Outra verdade. Terceira verdade. Uma verdade que... Nesse pensamento tão fora do comum, você precisa urgentemente manter um espaço dedicado para o amor próprio vital. E não só amor próprio, mas também envolver as pessoas que lhe rodeiam e a si mesmo num abraço humanizador. E nós, seres sociais que somos, evoluímos ao longo dos séculos justamente para poder ter isso.
E mesmo por mais que eu seja, digamos, excessivamente viciado em trabalho, para além de qualquer coisa, eu realmente aprendi esta valiosa lição tarde demais na vida: receio. Sério. E é vital que você coloque sua própria máscara de oxigênio primeiro, antes de ajudar os outros. Essa ideia pode parecer egoísta à primeira vista, mas não é. A verdade é que você não pode efetivamente ajudar os outros se não estiver cuidando de si próprio primeiramente, e realmente cultivando um profundo amor próprio na sua vida. Esse é um ensinamento importante que eu gostaria de ter enfatizado antes. E essa perspectiva pode até parecer egoísmo, não é verdade? É como, o que você realmente quer dizer com isso? Mas existem tantas pessoas lá fora que eu poderia estar ajudando, não é mesmo? Colocar todas as minhas energias em uma única pessoa, isso parece quase que injusto. Contudo, é uma lição valiosa e a sabedoria que aprendi mais tarde, a verdade suprema que eu iria desesperadamente passar para o meu eu do passado, seria realmente que isso tem que ser uma prioridade, porque na verdade isso é vital. Na verdade, tudo isso é a vida de uma perspectiva de longo prazo. É a sensação do trabalho duro que fiz, mas em uma busca por felicidade diária, literalmente. Como você está se sentindo agora no dia a dia? São os relacionamentos amorosos em nossa vida que realmente contam a verdadeira história. Essas são grandes e lindas verdades. Você está amando agora? Infelizmente, não tenho amor suficiente na minha vida. Que ação tomará este ano? Pois é. Cultive mais amor. Sou uma pessoa difícil de amar simplesmente porque sou muito complacente e indiferente com o tempo. Sou tão negligente com minhas relações com amigos e família, por mais que eu os ame, porque é como se o mundo estivesse em chamas. Eu posso fazer algo a respeito e me sinto eu mesmo. E quanto mais eu estou numa posição única para ajudar, como antes, quando eu era criança, eu estava diligentemente enviando correspondências em massa para os moradores de rua locais, entende? Mas se eu não estivesse fazendo isso, outra pessoa poderia muito bem fazer. Mas quanto mais eu penso que, bem, se eu não estiver fazendo algo realmente especializado, certo? É como se eu não terminar isso, não é como se alguém de repente fosse simplesmente chegar e resolver. Então sinto esse fardo adicional, essa responsabilidade para fazer, falando sobre. Esta é sua terceira verdade. Se tem 3 tarefas no mundo. Eu sei que, sem dúvida, vou conhecer muitas pessoas fascinantes nesta empolgante turnê de palestras e espero, sinceramente, encontrar o amor da minha vida na estrada. Está intencionando isso. Estou enviando essa intenção ao mundo. Ótimo. Ok. Aí está. Mas pode fazer isso com amigos e familiares. Posso agir com mais intenção. É verdade. É verdade. Ficar obcecado com nossa missão dificulta lembrar de mandar mensagem ou ligar. Com certeza. Entendo esse sentimento. Te amo. Ligue para ela. Isso mesmo. Quero lhe reconhecer, Michael, pelo empenho em sua missão, pelo desejo de realizar um trabalho excelente, buscando as melhores pesquisas possíveis e organizando-as de forma compreensível. Ao compartilhar descobertas, esperamos viver vidas mais saudáveis, longas e melhores, desfrutando do amor e conexão ao nosso redor. E quero reconhecer você por também reconhecer isso, que é algo em que pode trabalhar na sua própria vida. Claro. Acho que dizer a verdade e assumi-la é bom. Tendo essa intenção, estou empolgado este ano. Espero que, até o fim do ano, você me envie uma foto relatando sobre. Muito amor na sua vida, seja uma pessoa, amigos ou família, apenas mais amor em geral. Receberá um convite de casamento. As pessoas podem adquirir How Not to Age, The Scientific Approach to Getting Healthier as You Get Older. Não deixem de pegar uma cópia. Existem outros ótimos livros seus. Onde podemos seguir e apoiar seu trabalho? Meu trabalho está disponível gratuitamente em nutritionfacts.org, sem anúncios, patrocínio corporativo ou vendas. Oferecido como serviço público, por amor, em homenagem à minha avó. Isso é lindo e tão legal, cara. Eu adoro. Pergunta final. Qual sua definição de grandeza? Viver de acordo com seus próprios valores, viver verdadeiramente de acordo com o que você realmente valoriza, seja lá o que for, você sabe, você deveria fazer a coisa certa. Mas, de fato, será que você está fazendo o que sabe que deve, ou não está sendo persuadido do contrário? Não. Você sabe o que é correto. E será que você realmente está mesmo agindo? Lá no fundo, você sabe, você poderia ser um pouco mais fiel a si mesmo. Mas será que está fazendo isso? Está se dedicando totalmente?
Isso é grandeza. É como ser o seu próprio herói, basicamente. E ninguém sabe do que você é capaz, exceto você mesmo. E muitas pessoas podem estar te dando tapinhas nas costas, dizendo: "Nossa, você foi incrível." Mas você sabe, você poderia até ter estudado um pouco mais. Não poderia ter feito isso sem esforço. Está aí aquela poderosa sensação de que não, eu trabalhei duro e finalmente fiz isso. Olha, eu poderia ter feito melhor, admito, mas eu não tinha capacidade para mais. Mesmo assim, fiz o melhor que pude. E, olhe, no final das contas, não importa tanto o resultado. O que realmente importa é, será que você fez o que era humanamente possível? Isso sim é verdadeira grandeza. Michael, obrigado por vir. Agora, nos dias atuais, muito do estresse que experienciamos na verdade não é algo do qual temos que fugir, mas sim uma situação social estressante. Mas o corpo ainda libera essa glicose para ajudar você a fugir se precisar. E é por isso que você vê esse pico.